Lobisomem glabro é uma figura fascinante e menos conhecida no folclore dos lobisomens. Diferente da imagem tradicional de um lobisomem peludo e bestial, o glabro se apresenta em uma forma intermediária entre humano e lobo, com traços humanos mais evidentes e menos pelagem. Essa forma é frequentemente descrita como mais alta e musculosa, com garras afiadas e olhos brilhantes, mas mantendo ainda uma aparência relativamente humana. No contexto de narrativas e jogos de RPG, essa forma é utilizada para representar uma transformação parcial, onde o indivíduo ainda retém parte de sua racionalidade humana, mas com habilidades físicas aumentadas e uma aparência intimidadora. Este estado intermediário pode simbolizar a luta interna entre a natureza humana e a fera, um tema comum em muitas histórias de transformação. Lobisomem glabro é uma figura fascinante e menos conhecida no folclore dos lobisomens. Diferente da imagem tradicional de um lobisomem peludo e bestial, o glabro se apresenta em uma forma intermediária entre humano e lobo, com traços humanos mais evidentes e menos pelagem. Essa forma é frequentemente descrita como mais alta e musculosa, com garras afiadas e olhos brilhantes, mas mantendo ainda uma aparência relativamente humana. No contexto de narrativas e jogos de RPG, essa forma é utilizada para representar uma transformação parcial, onde o indivíduo ainda retém parte de sua racionalidade. Lobisomem glabro é uma figura fascinante e menos conhecida no folclore dos lobisomens. Diferente da imagem tradicional de um lobisomem peludo e bestial, o glabro se apresenta em uma forma intermediária entre humano e lobo, com traços humanos mais evidentes e menos pelagem. Essa forma é frequentemente descrita como mais alta e musculosa, com garras afiadas e olhos brilhantes, mas mantendo ainda uma aparência relativamente humana. No contexto de narrativas e jogos de RPG, essa forma é utilizada para representar uma transformação parcial, onde o indivíduo ainda retém parte de sua racionalidade humana, mas com habilidades físicas aumentadas e uma aparência intimidadora. Este estado intermediário pode simbolizar a luta interna entre a natureza humana e a fera, um tema comum em muitas histórias de transformação. Lobisomem glabro é uma figura fascinante e menos conhecida no folclore dos lobisomens. Diferente da imagem tradicional de um lobisomem peludo e bestial, o glabro se apresenta em uma forma intermediária entre humano e lobo, com traços humanos mais evidentes e menos pelagem. Essa forma é frequentemente descrita como mais alta e musculosa, com garras afiadas e olhos brilhantes, mas mantendo ainda uma aparência relativamente humana. No contexto de narrativas e jogos de RPG, essa forma é utilizada para representar uma transformação parcial, onde o indivíduo ainda retém parte de sua racionalidade. Lobisomem e vampiros são frequentemente retratados como inimigos naturais em várias. Essas criaturas míticas possuem características e origens distintas que as colocam em conflito. Os lobisomens, seres humanos capazes de se transformar em lobos sob a lua cheia, são geralmente vistos como seres impulsivos e selvagens, ligados à natureza e à força bruta. Por outro lado, os vampiros são descritos como seres imortais que se alimentam de sangue humano, possuindo uma aura de sofisticação e mistério. Essa dicotomia entre a natureza indomável dos lobisomens e a astúcia refinada dos vampiros cria um cenário onde a cooperação parece improvável. Além disso, em muitas histórias, os lobisomens são retratados como defensores da humanidade contra as ameaças dos vampiros, intensificando ainda mais a rivalidade entre eles. Lobisomem alfa é uma figura central no folclore e na mitologia de lobisomens, frequentemente retratada como o líder de uma matilha de lobisomens. Esse ser é geralmente mais forte, mais rápido e mais astuto do que os outros membros da sua espécie. A transformação de humano para lobisomem é muitas vezes desencadeada pela lua cheia, mas o alfa pode ter maior controle sobre suas mudanças de forma. Em algumas narrativas, o lobisomem alfa detém poderes especiais, como a capacidade de curar rapidamente ou uma conexão telepática com sua matilha. A posição de alfa é frequentemente conquistada através de combates ou demonstrações de superioridade, simbolizando liderança, poder e a sobrevivência do mais apartamento em muitas histórias. O lobisomem alfa pode ser tanto um protetor quanto uma ameaça, dependendo de sua moralidade e intenções.
Lobisomem alfa é uma figura central no folclore e na mitologia de lobisomens, frequentemente retratada como o líder de uma matilha de lobisomens. Lobisomem alfa genuíno é um lobisomem que tem suas raízes em de diversas culturas ao redor do mundo. Diferente de um lobisomem comum, o alfa é visto como o líder de uma matilha, dotado de habilidades superiores tanto em força quanto em inteligência. A transformação do alfa é geralmente mais controlada e ele mantém um nível mais elevado de consciência e domínio sobre seus instintos bestiais. Estas criaturas são frequentemente representadas como seres poderosos e tímidos, capazes de comandar outros lobisomens e influenciar eventos ao seu redor. A lenda do lobisomem alfa genuíno evoca uma mistura de fascínio e temor, simbolizando a luta entre a natureza selvagem e a civilização humana. Lobisomem alfa genuíno é um lobisomem que tem suas raízes em de diversas. Uma matilha de lobisomens funciona de maneira semelhante a uma alcateia de lobos, mas com a adição de elementos mitológicos e sobrenaturais. Em muitas lendas e histórias, os lobisomens são retratados como seres que se transformam de humanos em lobos durante a lua cheia, possuindo força e habilidades sobre-humanas. Dentro da matilha, há uma estrutura hierárquica clara, geralmente liderada por um alfa, que é o lobisomem mais forte e dominante do grupo. Os membros da matilha são unidos por laços de lealdade e proteção mútua, e trabalham juntos para caçar, defender seu território e garantir a sobrevivência do grupo. A transformação e a vida em matilha são frequentemente retratadas como desafios, envolvendo a luta para controlar os instintos bestiais e manter a humanidade. O conceito de lobisomem beta vem sobre lobisomens, onde a hierarquia entre essas criaturas é frequentemente explorada. Um lobisomem beta é um membro de uma matilha que não possui a posição de liderança, ocupada pelo alfa. Os betas são tipicamente retratados como seguidores leais, que possuem poderes e habilidades semelhantes aos dos alfas, mas menos intensos. Eles desempenham um papel crucial na dinâmica da matilha, ajudando a manter a ordem e a executar as ordens do alfa. Além disso, em algumas narrativas, os betas têm o potencial de se tornarem alfas se demonstrarem liderança, coragem e força excepcionais. O conceito de lobisomem beta destaca a importância